Olá pessoal, mais uma dica para você que utiliza o software controle de transportadoras e serve também para o CTE prático e NFE prático. Hoje nós vamos falar sobre cadastro de usuários. E antes de eu te mostrar na prática no sistema como a gente trabalha o cadastro de usuários, é importante a gente destacar a necessidade de você cadastrar um usuário para cada operador dentro do sistema. Por quê? Dentro do sistema existe a auditoria, onde ficam registrados todas as operações que os usuários realizam, inclusão, exclusão, alteração de qualquer lançamento dentro do sistema. Então, quando você precisa identificar um erro de lançamento ou a exclusão de algum lançamento indevido, você consegue ir até essa auditoria e identificar o usuário responsável por isso. Mas imagina só, na tua empresa você tem apenas um usuário dentro do sistema que é compartilhado por todos os operadores. Então como é que você vai identificar a pessoa responsável por aquela informação incorreta ou por aquela exclusão indevida, né? O mesmo serve para algumas empresas que trabalham com cadastro de usuários por setores. Às vezes tem um único usuário para o setor financeiro, um único usuário para o setor de operações, né? Então, da mesma forma, identificou algum problema, vai localizar tal usuário do operacional, mas a operacional é composto por 5 pessoas, por exemplo. Então você não consegue identificar realmente o usuário responsável. Por isso a importância de que cada pessoa que opere o sistema tenha o seu usuário com o teu nome, com a tua senha. E claro, você também pode definir níveis de permissões para esse usuário. Então é isso que eu vou te mostrar como cadastrar na prática aqui no sistema. Me acompanhe. Antes da gente mostrar a tela de cadastro de novos usuários e onde a gente gerencia toda essa questão de usuários, é legal destacar que quando você está trabalhando com o sistema, no rodapé do software eu tenho a data e também tenho a informação de qual é o usuário que está logado no sistema, tá? Então essa informação aqui, Fabrício, é o usuário que eu usei para logar no sistema, tá bom? E para cadastrar novos usuários, excluir e fazer todo o gerenciamento, nós vamos até o menu Cadastros, Usuários, tá? Importante, apenas usuários administradores têm acesso a essa tela, tá? E para eu saber se ele é um usuário administrador ou não, eu tenho aqui na aba Permissões essa flag chamada administrador. Então somente usuários que estiverem com essa opção marcada poderão acessar essa tela de acesso de cadastro de usuários, tá? Para que ele possa editar as permissões dos demais usuários, criar novos usuários e fazer todo o gerenciamento necessário, tá? Mas vamos lá, como é que eu faço para cadastrar novos usuários? Então eu tenho algumas opções que a gente vai mostrar aqui. Eu tenho o botão incluir, né? E à direita eu tenho essa flecha que me dá algumas alternativas. Então o cadastro de usuários, a primeira opção é um cadastro manual, tá? E no cadastro manual eu vou incluir o nome do usuário, por exemplo, um usuário teste aqui, por exemplo, tá? E a senha eu não defino na criação. Porque a primeira vez que o usuário fizer o login no sistema com esse novo cadastro, o sistema já vai pedir para ele cadastrar a senha na hora. Assim ele não precisa passar a senha para ninguém, nem mesmo para o gestor, na hora de criar o usuário, tá? E é importante também definir as permissões. Eu tenho essa aba aqui do lado chamada Permissões, onde eu posso definir o que tanto esse usuário pode ter acesso, tá? Então eu tenho várias abas que são os menus do sistema, ok? E aí eu posso desmarcar a opção se ele pode ou não ter acesso a essa tela. Quando eu desmarco, por exemplo, veículos próprios, então esse usuário não vai conseguir acessar a tela de veículos próprios. Mas eu posso trabalhar também uma permissão parcial dentro dessa mesma tela, tá? Então, por exemplo, no cadastro de veículos próprios, eu tenho essa chavinha à direita, tá? Eu posso clicar aqui e eu tenho as opções de incluir, excluir, alterar ou consultar. Então, digamos assim, eu quero que aquele usuário ele tenha acesso à inclusão de novos veículos, né? Só que eu quero que ele não tenha a permissão de excluir cadastros já existentes, tá? Então eu posso modificar assim, mantenho a permissão de incluir e removo a permissão de excluir e removo, por exemplo, também a opção de alterar. Então ele pode incluir e consultar os cadastros de veículos, mas ele não pode excluir e alterar, tá? Então eu posso fazer em praticamente todas as telas do sistema essa variação. Em algumas telas existem até controles adicionais, tá? Mas conforme o caso, você clica na chavinha e vai ter todas as opções ali de permissões avançadas. Legal? Então você define o nível de permissão dos usuários e confirma esse lançamento, tá? Então vamos confirmar aqui a inclusão desse teste, tá? E aí quando eu fizer o login então com esse teste, eu crio a senha, o usuário mesmo vai criar a senha dele na hora, certo? Outras formas de inclusão do usuário. Eu tenho a opção de fazer o cadastro de um novo usuário a partir de outro usuário. Como é que funciona isso? Ao incluir, eu seleciono um dos usuários já existentes, por exemplo, o usuário João da Silva, e confirmo.
Nesse momento, eu vou informar o nome do novo usuário, certo? E o sistema vai buscar toda a parametrização vinculada já ao usuário utilizado como base, como as permissões, ali, os atributos, e vai copiar para o novo usuário. Então, se você tem vai ter um novo funcionário na empresa que vai trabalhar no setor financeiro, por exemplo, e vai ter o mesmo nível de permissão de um outro usuário já cadastrado dentro do sistema, aí facilita o teu trabalho. Você não tem que ir lá modificar todas as permissões deles manualmente para então deixar igual ao usuário já existente. Tá? Então, você seleciona o usuário e faz a partir dele. Facilita bastante o trabalho. Tá? E a outra opção que você tem de cadastrar usuários é a partir de perfil, tá? Então você tem aqui a opção seguindo um perfil, mas o que é um perfil? Você pode criar perfis dentro do sistema e aí onde você já define como padrão as permissões daquele perfil. Por exemplo, perfil de um usuário administrador, perfil de um usuário do operacional, perfil de um usuário do financeiro. E aí quando você for cadastrar novos usuários, você pode fazer o cadastro vinculando esse perfil, tá? E aí o sistema já aproveita todas as configurações desse perfil para o novo usuário. Por que isso é interessante e é talvez mais interessante ainda do que você cadastrar um usuário a partir de outro usuário? Porque quando você atribui o perfil a vários usuários diferentes e você quer modificar a permissão daquele grupo de usuários, por exemplo, 5 pessoas trabalham no setor financeiro e tem aquele grupo de permissões. E aí você quer modificar a permissão desse setor financeiro, você quer dar mais permissão. Então você edita apenas a permissão do perfil e quando você edita, ela é aplicada para todos os usuários vinculados a esse perfil. Tá? Então você consegue fazer algumas alterações ali abrangendo vários usuários do sistema e não tendo que fazer um a um. Tá? Então isso que é interessante. E como é que eu faço para cadastrar novos perfis? Eu vou até o menu perfil. E da mesma forma que eu consigo cadastrar usuários, eu posso fazer a mesma coisa com o perfil. Eu posso fazer isso de forma manual, posso fazer isso a partir de um usuário já cadastrado no sistema, ou seja, ele vai pegar toda a configuração de permissão desse usuário para aplicar nesse novo perfil e posso até fazer com base em outro perfil. Né? Então, digamos que eu tenha dentro do financeiro mesmo, 2 perfis, financeiro 1 e financeiro 2. Né? O financeiro 1 tem acesso a tudo do financeiro e o financeiro 2 são aqueles usuários ali mais júnior que devem ter acesso mais à consulta, alguma coisa nesse sentido. Então você importa o perfil do financeiro 1 e aí remove algumas permissões para atribuir no financeiro 2. Tá? Então essa que é a jogada dessa opção. Um detalhe importante é que você não consegue excluir usuários, tá? Até por uma questão de segurança. Como a gente mencionou no início, o sistema tem todo esse controle da auditoria e dessa forma não permite que você exclua um usuário que tenha feito qualquer tipo de operação dentro do sistema, até porque você tem o histórico. Né? Então, se você quiser consultar lançamentos antigos, para saber qual usuário que fez o lançamento, alterou ou excluiu, você precisa ainda ter a informação. Então, o que você faz se um usuário ele deixar de trabalhar na tua empresa ou ele deixar de exercer alguma função diretamente no software? Você pode desativar o usuário para que ele não possa fazer novos logins. Como é que a gente faz isso? Você vai selecionar o usuário, por exemplo, aqui o usuário Fabrício, clica em alterar e desmarca a opção usuário ativo. Tá? Faz isso, clica em confirmar, e fazendo isso o usuário Fabrício não consegue logar mais dentro do sistema. Mas você pode reativar ele a qualquer momento e o processo é o mesmo. Basta clicar no usuário, alterar e marcar como ativo. Tá? Bastante simples. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa importante dica. Se você tiver qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários. E não esquece, é claro, de deixar o teu like. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!